Bom dia a todos, bom dia aos internautas que nos acompanham aí no canal do YouTube, né? Da casa. É uma alegria estar aqui com vocês, refletindo um pouquinho, que Jesus seja a nossa inspiração. O tema Desperta, ó tu que dormes, a proposta para hoje, né? Eu pergunto se o Guilherme contribuiu para o nosso despertar hoje, né? Mas não estou falando do despertar do sono físico. Estou falando de despertar a nossa intimidade, o nosso ser essencial, né? O nosso eu, o que alguns dizem o nosso si, né? Outros, a centelha divina que está em nós, aquilo que verdadeiramente somos, espíritos, esse despertar que estamos falando. E esse tema ele surge a partir de Paulo de Tarso, numa de suas falas, numa de suas epístolas, né? Eu até não lembro o capítulo, versículo, ok? É carta aos Efésios, capítulo 5, versículo 14. Desperta, ó tu que dormes, levanta-te entre os mortos e o Cristo vos esclarecerá. Aqui já é uma grande reflexão a fazermos, né? Paulo estava escrevendo aos Efésios para os seus companheiros das casas da Boa Nova que ele havia montado entre vários lugares, várias cidades. E Paulo resolveu escrever. Ele resolveu escrever depois de uma conversa com Cristo. Quem leu Paulo e Estevão vai entender do que eu estou falando, né? Paulo estava, certa feita, meio acabrunhado. Vocês entendem o que é acabrunhado? Meio aborrecido, né? Porque não conseguia atender todos os pedidos que recebia para que ele fosse até os templos que ele havia promovido a abertura em várias cidades entre os gentios. E ele estava acabrunhado. E aí o Cristo lhe apareceu. Ele deveria ser um cara meio elevado, né? Para o Cristo chegar até ele deveria ser um cara um pouquinho elevado, né? Aí o Cristo apareceu e disse a ele: por que estás a chorar? E ele disse: não consigo atender todo mundo. Aí o Cristo disse: escreve. E para isso, a partir de agora, Estevão estará mais próximo de ti para transmitir-te os meus pensamentos. Nesta fala, isso está em Paulo e Estevão, livro de Chico Xavier, Psicografia de Emmanuel. Isso nos mostra duas coisas importantes. Entre tantas, né? Tudo é importante. Acho que cada vírgula daquilo que o Cristo propõe e que as Escrituras nos propõem são importantes. Mas ele, aí nesse caso, pensemos, Paulo foi executor de Estevão enquanto ele perseguia os cristãos, enquanto Saulo, antes do encontro com Jesus, às portas de Damasco. Então Estevão foi apedrejado a mando de Paulo. E agora Estevão estaria próximo de Paulo em espírito para transmitir os pensamentos do Cristo. Aí nós vemos a elevação de Estevão e a beleza da obra divina oportunizando que o algoz seja amparado pela vítima. Mas tem uma outra coisa bem profunda nisso aí. Estevão estará mais próximo de ti, transmitindo os meus pensamentos. Então, nas cartas, nós temos o próprio Cristo, transmitindo as lições que ele julgava necessário. E Paulo passa a escrever. E nessa carta aos Efésios, ele diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te entre os mortos, e o Cristo vos esclarecerá. Os Efésios estavam em Éfeso, longe. Ele não sabia se eles estavam dormindo o sono físico. Não. Ele não estava falando de despertar do sono físico, acorda. Que hoje nós tivemos que acordar cedinho, né, para chegar até aqui. Não é isso. Ele estava falando de despertar o ser que somos. Despertar a nossa intimidade. A nossa condição de espíritos, de filhos de Deus. É esse despertar. Que o Cristo vos levanta-te entre os mortos. Porque muitas vezes nós estamos como zumbis, como mortos-vivos. Estamos no corpo,
estamos andando por aí, cuidando das nossas vidas, dando ênfase às nossas questões egóicas, dando alimentação ao nosso ego, mas o ser espiritual está praticamente morto dentro de nós. Então levanta-te entre os mortos, que o Cristo vos esclarecerá. Aqui pensemos um pouquinho. O Cristo veio esclarecer o espírito, a nossa essência, promover os recursos necessários, eu costumo dizer, os nutrientes para a luz interna brilhar. Deixai brilhar a vossa luz. O Cristo trouxe o material necessário para que esta luz interna brilhe. Veio esclarecer o espírito, o ser que somos verdadeiramente. Essa condição física que temos aqui, de estarmos aqui, ela é ilusória, é temporária, portanto ilusória. Então, desperta-te entre os mortos, levanta-te entre os mortos, para que o Cristo te esclareça. Então, para pegarmos as lições do Cristo, é preciso que nos voltemos para o nosso mundo íntimo e que busquemos despertar este ser espiritual que somos. É este que Paulo convida para despertarmos. Despertar a nossa essência. Algumas áreas da psicologia chamam do si, outros chamam de self, né? Que é a nossa centelha divina que está em nós. Self, nós nem temos uma tradução apropriada para isso, né? Joana de Ângeles utiliza muito a palavra self para falar do nosso ser espiritual nas suas obras psicológicas, psicografada por Divaldo Pereira Franco. São várias obras, uma série psicológica de Joana de Ângeles, falando desse ser essencial que somos. É este ser que Paulo está convidando para despertar, para que o Cristo esclareça o espírito, que é o que verdadeiramente somos. Não somos o corpo físico. Às vezes as pessoas dizem, hoje minha alma está meio acabrunhada, meu espírito está meio acabrunhado. Tem um erro de linguagem aí, não? Porque se a minha alma está acabrunhada, é porque eu tenho uma alma. Se eu tenho uma alma, eu sou o quê? Só restou o corpo, então eu sou o corpo. Então este vai perecer. Então eu vou perecer. Não. O eu é o espírito. Eu sou o espírito que tem um corpo. E é esse espírito que está sendo convidado a ser educado, evoluído. É o espírito que tem que evoluir. E o Cristo veio para isso. Não só o Cristo, todos os emissários divinos em todas as épocas da humanidade vieram trazer lições para elevação do ser espiritual, filhos de Deus que o somos. Em todas as épocas, em cada época, de acordo com a preparação momentânea da sociedade. Então, lá nos primórdios, nós recebemos os profetas, os filósofos da antiguidade, com os níveis de lições que eram possíveis naquela época, de acordo com a cultura, de acordo com a nossa capacidade, nosso nível evolutivo. Exemplo das nossas escolas, ninguém estuda a terceira série sem antes ter estudado a primeira e a segunda. E aí, depois veio Moisés trazendo os primórdios da lei divina, que fazem parte desse processo de nos conduzir até Deus, de nos elevar até Deus, quais filhos pródigos que somos. Depois, quem quiser estudar um pouquinho, uma bela interpretação, até psicológica, da parábola O Filho Pródigo, que não é a parábola do filho pródigo, é a parábola dos 2 filhos. Um homem tinha 2 filhos. Mas eu não vou contar a parábola, depois vocês vão dar uma olhadinha na parábola lá. Está em Lucas 11:32. Eu não decorei a Bíblia, não, é porque ontem eu fiz uma palestra sobre essa parábola. Então, eu lembro, ainda lembro, né? Inclusive está no YouTube, se alguém gosta de assistir coisas no YouTube, espero que goste, né? A casa transmite todos os domingos as palestras, né? Eu tenho um canal no YouTube onde eu coloco algumas palestras lá, fruto da pandemia. A gente teve que ficar recluso, né? Aí aproveitou para aprender a usar tecnologia, que nós, até eu reclamava antes da pandemia, que nós espíritas não utilizávamos adequadamente os recursos da tecnologia. Agora já melhoramos um pouquinho, né? Então está lá,
fiz ontem uma palestra falando sobre esta parábola do filho pródigo. E nós somos filhos pródigos, que abandonamos a casa do Pai, dormimos, esquecemos que somos filhos de Deus. Temos que voltar, temos que acordar, temos que despertar, colocar em nós os nutrientes necessários do amor para depurar os nossos corações e assim estaremos voltando à casa do Pai na simbologia do filho pródigo. Então precisamos trabalhar essas questões em nós. E é para isso que Jesus veio, é para isso que os emissários divinos vieram trazer os recursos para o nosso crescimento espiritual, filhos de Deus. É nessa condição que Jesus propõe. Deus é Pai. É Pai, isso eu falo em várias palestras com frequência sobre isso, pela importância de termos este olhar de que somos filhos de Deus. E somos semelhantes ao Criador. Mas não é fisicamente. Porque para que a gente fosse semelhante a Deus, ele teria que ter um pedacinho de semelhança com cada um de nós. Só aqui temos o quê? Umas 70 pessoas? Se fosse Deus ter um pedacinho de cada um de nós aqui para que todos fôssemos semelhantes a Deus, eu costumo dizer que Deus seria só aqui já um Frankenstein. Imagina 7 bilhões, 8 agora, né? 8 bilhões de pessoas no mundo encarnados. E aqueles que desencarnaram já também teriam que ter semelhança com Deus. Não. Somos semelhantes ao Criador em espírito. E é nessa semelhança que nós temos a sua, podemos dizer, a sua genética. Né? Os filhos têm o DNA do pai, da mãe. Nós teríamos o DNA de Deus. E que DNA é esse que nós temos de Deus? O primeiro deles, e que nos oferece futuro, é o DNA da imortalidade. Somos imortais. Se não fossemos imortais, não tínhamos futuro. Isso é fácil de raciocinar, não precisa muito neurônio não para a gente compreender que se não somos imortais, não temos futuro. Só temos futuro se somos imortais. O poeta Victor Hugo percebe isso, e num discurso que está na Revista Espírita de junho de 1862, ele, fazendo um discurso no sepultamento de uma jovem, ele vai dizer que o ser amante exige o ser imortal. Sem a imortalidade, amar seria um suplício. Por quê? Porque seria para nunca mais. Só a imortalidade nos oferece a oportunidade do reencontro. Inclusive a oportunidade do reencontro com o Pai. De voltarmos à casa do Pai. Então nós temos o DNA divino da imortalidade. Isso é presente, a dádiva divina não tem nada a fazer sobre isso, a não ser viver a imortalidade. O problema é que nós dormimos, nessa simbologia da fala de Paulo, nós dormimos e esquecemos da nossa condição de seres imortais. Esquecemos da nossa condição que não somos daqui, somos do mundo espiritual, estamos aqui temporariamente. Mas temos outras características divinas em nós. Temos o DNA do amor. João vai nos dizer que Deus é amor. Paulo, numa de suas epístolas, vai nos dizer que o amor de Deus derrama-se sobre nós. Falando que a fonte, isso está nos mostrando que a fonte do amor é Deus. Mas nós estamos aqui para aprender a amar. Ou seja, Deus nos deu a centelha divina do amor. Agora precisamos desenvolver essa centelha. Que nós deturpamos essa centelha, nós tornamos-a impura, muitas vezes, dentro de nós, porque misturamos com as nossas questões pessoais, com o nosso individualismo, com as questões do ego. E aí perturbamos e contaminamos essa centelha que está simbolicamente no coração. Por isso Jesus, num dos versos que ele recita ao monte, ele vai dizer que bem-aventurados os puros de coração. Então nós temos que fazer a limpeza, a asepsia do nosso coração para que o amor divino resplandeça em nós. Esse é o despertar. Para isso Jesus trouxe os recursos. Mas nós temos uma outra centelha
divina em nós, que é necessária como instrumento para o nosso progresso. O amor é a necessidade, mas nós temos o DNA da inteligência divina. Kardec pergunta aos imortais: que é Deus? Primeira pergunta do Livro dos Espíritos. E eles respondem: inteligência suprema. Nós temos o princípio inteligente em nós. Que são espíritos? Pergunta Kardec aos imortais. Princípio inteligente do universo. Então nós temos a centelha da inteligência em nós. A imortalidade, ela é pura e simples, não tem que desenvolver a imortalidade. Mas as centelhas do amor e a centelha da inteligência nós temos que desenvolver. Para desenvolver isso é preciso que o ser espiritual que somos esteja desperto. Desperto no sentido de ir em busca do progresso. Ir em busca de desenvolver essas centelhas que estão em nós. Desenvolver esse DNA divino que está em nós. Deixar ele aflorar. Deixar brilhar a vossa luz. Sede perfeito, como vosso Pai Celestial é, propõe Jesus. E aí a gente vai fazendo as conexões nas falas do Cristo, nos ensinamentos do Cristo e outros ensinamentos. Então, eu costumo dizer que o único objetivo dos filhos de Deus estarem neste mundo é para desenvolverem estas centelhas da inteligência e a centelha do amor, que podemos dizer, desenvolver os sentimentos em nós. Então é preciso caminhar nessa direção. Kardec percebe que esses são os dois progressos que a humanidade, ou que o ser humano individualmente e a humanidade coletivamente, tem que desenvolver. Inteligência e sentimentos. Amor, progresso intelectual e progresso moral. E aí ele formula a pergunta 780. Se o progresso moral, a gente coloca aqui simbolicamente, e a inteligência aqui simbolicamente, porque isso é propriedade do ser pensante, do espírito. Se o progresso moral, dos sentimentos, do amor, segue sempre o progresso intelectual, e a resposta dos espíritos é sua consequência. Bom, se os valores morais, a conquista dos valores morais, os valores do amor, são consequência da inteligência, a inteligência é instrumento. Não é finalidade. A finalidade é o amor. É por isso que eu não tenho dúvida, olhando o Evangelho de Jesus, que a única finalidade dos filhos de Deus estarem na terra é para conquistar aquilo que eu chamo de doutorado na arte de amar. Em outras palavras, sabedoria. Em outra palavra, conquistar a felicidade. Tudo isso faz parte desse pacote de conquistas no progresso na direção dos valores morais. Que hoje em dia estão muito deturpados os valores e tenta-se tirar muita importância dos valores éticos e morais. Mas precisamos desenvolvê-los. Desenvolver isto é voltar à casa do Pai. Nós saímos dela, abandonamos o Pai, porque esquecemos da nossa essência. Despertemos. Levantemos entre os mortos o nosso ser espiritual e busquemos os esclarecimentos do Cristo, é o que nos diz Paulo de Tarso, na sua epístola, nesse trechinho que estou utilizando. A carta, evidentemente, é um pouquinho maior, né? Mas precisamos fazer esse uso. Mas tem um outro ser que fala um pouquinho sobre isso também. Buda. Buda foi questionado numa entrevista. O senhor é Deus? Ele disse não. O senhor é santo? Também não. Mas como é tão puro, tão resplandecente? Estou desperto. Foi a resposta, estou desperto. O que ele quis dizer? Ou seja, me voltei para o mundo interior e desenvolvi em mim a clareza sobre aquilo que sou. Busquei a iluminação. Deixai brilhar a vossa luz, diz Jesus. Essa é a iluminação que devemos buscar. Para isso estamos aqui. Mas muitos de nós estamos dormindo espiritualmente. Estamos acomodados, confortáveis, nós muitas vezes até nas futilidades da vida. Ou nos interesses mais egóicos da vida. Quando Kardec fala da felicidade no capítulo, na quarta parte do livro dos Espíritos, no primeiro
Primeiro capítulo ele fala de felicidade. Ele faz uma afirmativa antes, na pergunta 922. Já que estamos num mundo onde a felicidade de uns implica na infelicidade de outros, de forma simples, até já falamos isso aqui em outra palestra, de uma forma simples, para que alguns poucos sejam multimilionários, a muitos faltam necessário. Felicidade de uns e infelicidade de outros, no aspecto material. Né? Então ele pergunta, ele faz essa afirmativa. Eu gosto de um outro exemplo, até para descontrair um pouquinho, né? Uma jovem com 2 pretendentes, apaixonados por ela. Ela escolhe um, felicidade desse um e felicidade daquele que foi preterido. Se ela escolher um terceiro, felicidade desse terceiro e infelicidade dos 2 que eram pretendentes. Só que com um certo cuidado, que certa feita eu fiz essa afirmativa, essa comparação, usei essa comparação, uma senhora levantou a mão e disse, mas pode ser infelicidade daquele que foi escolhido. Pode, numa segunda instância, mais tarde um pouquinho, mas numa primeira instância, felicidade. É isso que Paulo está fazendo, que Kardec está fazendo afirmativa. Já que estamos num mundo onde a felicidade de uns implica na infelicidade de outros, existe algo que não dependa de ninguém, eu estou interpretando, para que sejamos felizes. E os Espíritos respondem em 2 aspectos. No aspecto material, a posse do necessário. O que é necessário? O que é o necessário? Depende de cada um, do interesse de cada um, do empenho de cada um, mas não pode ser um necessário tão longe de nós, das nossas possibilidades, de tal forma que nós dediquemos a vida só para o aspecto material. Porque tem o outro aspecto, que é o aspecto moral, que é o objetivo de estarmos aqui. No aspecto moral, 2 itens. Fé no futuro. Percebe lá? O que define o nosso futuro é a imortalidade. Então nós temos que confiar que somos seres imortais. O problema é que às vezes até nós temos a noção e a expectativa de que somos seres imortais, a esperança, mas vivemos como seres mortais. Não, temos que viver como seres imortais. E paz de consciência. Por que paz de consciência? Paz de consciência é aquele que tem puro o coração. Só teremos paz de consciência quando tivermos puro o coração. Nós estamos caminhando nessa direção. Cada vez a nossa consciência pesa menos à medida que nós vamos fazendo menos besteira, aprendendo as lições trazidas pelo Cristo. Ou não? Estamos aprendendo? Eu quero crer que sim, né? Estamos aqui, não é à toa, estamos buscando aprender um pouquinho mais. E já que estamos para aprender as lições trazidas por Jesus, lembremos da passagem dele que diz, conhecereis a verdade e ela vos libertará. É preciso conhecer a verdade. Mas para conhecer a verdade é preciso ir atrás dela. E isso passa por uma tríade, né? Conhecer, sentir. Conhecer é aqui. Sentir vem para cá. E viver. E só vivemos efetivamente aquilo que conhecemos e sentimos. E a vivência consolida o conhecimento. Sem essa tríade não há conhecimento. Conhecer a verdade que nos liberta. Para isso é preciso estar desperto. É preciso estar desperto no sentido de nos reconhecermos seres espirituais e irmos atrás de desenvolver este ser espiritual que somos. Desenvolver as nossas potencialidades. Desenvolver os talentos. Conquistar os talentos usando os recursos que Deus ofereceu. É despertar. Mas como eu falei de Paulo e falei de Buda, nós temos que lembrar também que Jesus falou desse despertar. Está em Lucas, capítulo 24, versículo 46. Por que estás dormindo? Levantai-vos e orai para não cairdes em tentação. Ou seja, faz a conexão desse seu ser, essência, com a fonte, com Deus. E orai, né, para não cairdes em tentação. Ou seja, eleva o pensamento, sintoniza mais alto, vibra em energias mais positivas. Por isso que eu falei que a música contribui com essa vibração energética mais positiva e nos coloca aqui, neste ambiente, com certeza, um pouco mais receptivos
porque elevamos o pensamento com a contribuição da música, com as reflexões, com as leituras, com a prece que nosso irmão fez, nós vamos elevando os pensamentos. E quando estamos com o pensamento elevado, estamos mais protegidos, porque estamos mais próximos do nosso Pai. Este é o despertar. São tantas coisas na mesma direção que a gente vai fazendo algumas conexões, né? Aí lembramos de uma passagem de Alta de Souza, Espírito, através de um poema chamado Mensagem Fraterna, através da mediunidade de Chico Xavier, que está no livro Parnaso de Além Túmulo, a primeira obra de Chico Xavier. São vários autores ali, eu contei, mas esqueci o número, 56 ou 57 autores. Nessa primeira obra, eles já deram o tom da conversa com o Chico. Você está pensando que veio passear na Terra? Não, você veio para trabalhar. Não é? Porque ali ele psicografou 56 ou 57 autores. E cada autor, desencarnado, tinha seu estilo enquanto encarnado. Aí até recebeu muita crítica sobre isso, né? Como é que os autores... Como é que os mortos poderiam estar escrevendo, coisa e tal? Aí alguém fez um estudo, uma análise de estilo das mensagens desses autores e encontrou em cada um deles o seu estilo enquanto estava encarnado. Aí ele fez uma observação, esse crítico literário fez uma observação nos seguintes termos. Ou este Chico é um gênio e consegue escrever em cada um desses estilos, ou são os autores encarnados, desencarnados mesmo, que escreveram porque eles mantinham o estilo de quando estavam encarnados. Eu fico com as duas alternativas. O Chico era um gênio do amor e foram os autores espirituais que escreveram. E um deles, uma autora, Alta de Souza, escreve um lindo poema chamado Mensagem Fraterna. Na segunda estrofe desse poema, eu vou pegar 2 versos, são 4 versos, vou pegar 2 versos. Volve ao teu templo interno abandonado. De que ele está falando? Volta para a tua intimidade. Volta para dentro de ti. O templo interno abandonado. Aqui eu sinto, cada vez que eu falo essa frase, eu sinto um puxão de orelha. Né? A mais alta de todas as capelas. Ou seja, é o templo mais importante. O templo interno. Por quê? Nós temos os nossos templos de pedra que construímos, como diz Leon Denis numa de suas falas, numa de suas obras, falando no Grande Enigma, na obra Grande Enigma de Leon Denis. Ele vai falar, não procures Deus nos templos de pedra e de mármore, homem, que eu queres conhecer. E sim no templo eterno da natureza, no espetáculo dos mundos, percorrendo o infinito, na vida que expande em suas superfícies, na vista dos horizontes variados, planícies, vales, montanhas e mares. Leon Denis faz quase um poema falando de Deus, né? E falando da obra divina no livro O Grande Enigma. Eu coloco esses templos que construímos em terceiro nível de importância, sem tirar a importância deles. Seja casa religiosa, seja uma sinagoga, seja uma igreja, não importa. Mas está em terceiro nível de importância. Em segundo nível de importância está um outro templo, que é o lar. Porque o lar é a sala de aula dessa escola. As principais lições estão lá. Os templos que construímos nos auxiliam neste processo, porque nos dão os estudos, as lições de acordo com a nossa filosofia religiosa. E não importa qual ela, desde que nos auxilie no crescimento e no progresso individual e coletivo, por conseguinte. Mas o lar é onde estão as principais lições. O lar é onde estão as lições maiores de cada jornada. É lá que temos o que aprender principalmente. Aprendemos na sociedade, aprendemos nos templos religiosos, mas o lar é o laboratório, a sala de aula e é laboratório para colocar em prática aquilo que aprendemos. Eu até costumo dizer que se eu tenho que aprender paciência, e com certeza eu já falei isso aqui porque eu falo em várias palestras, a gente acaba conectando muitas coisas, até mesmo para mostrar que a verdade sempre tem conexão com a verdade. O que não tem conexão com a verdade é o que não é verdade. A mentira ou a não verdade. Então eu sempre coloco
Por exemplo, se eu tenho que aprender paciência nesta encarnação, não é o caso de vocês, Curitiba, capital, o pessoal está mais adiantado, né, mais evoluído, paciência já está aprendida, né? Mas se eu tenho que aprender paciência, Deus vai me reencarnar numa família zen, serena. Vai? Não. Porque eu não vou aprender paciência. Ele vai me encarnar. Eu vou reencarnar onde eu preciso para desenvolver e despertar e crescer esse ser interior que sou. Esse ser espiritual que sou. Então ele põe numa família que me provoque o desenvolvimento daquilo que eu preciso. Paciência como exemplo, tolerância, compreensão, indulgência, e por aí fora. Fraternidade, né? Que fazem parte do amor, do pacote do amor. Eu falei sobre isso uma vez, um cidadão levantou a mão de Itel. Eu dei a palavra, ele... Estou orando errado para Deus. Por quê? Eu vivo numa família conturbada. E por isso eu peço todo dia a Deus que me dê paciência. Onde é que está o erro da oração? Deus pode interpretar, espera um pouquinho, que se tudo isso que eu te dei não é suficiente para você ter paciência, vamos conturbar um pouco mais. Então é muito cuidado, temos que ter quando a gente pede a Deus, vai que Ele nos atende. Né? Vai que Ele nos atende. E até teve um escritor, eu não sei se Arthur Clarke, eu não lembro qual é o escritor, que ele disse que se Deus atendesse todos os nossos pedidos, seria o nosso inferno. Felizmente, Ele não atende todos os nossos pedidos. Né? Se Deus atendesse todos os nossos pedidos, nós estaríamos complicados. Porque Ele não atende todos os nossos pedidos, porque Ele atende aquilo que é necessário para nós. Então, quando a gente pede, não tem que dizer a Deus o que a gente quer. Que Ele atenda o que Ele julgar necessário. A gente pode dizer, eu gostaria de ganhar na Mega Sena. Mas você só vai ganhar se ele achar que é conveniente você ganhar na Mega Sena, que pode ser até perigoso, né? Ganhar na Mega Sena, por exemplo. Então, desperta, ó tu que dormes. Mas há uma questão a pensarmos um pouquinho. Será que nós que estamos aqui estamos despertos? Eu vou pegar Emmanuel no livro Pão Nosso. Tem um trechinho dele aqui, eu vou até ler um pedacinho. Diz Emmanuel o seguinte: grande número de adventícios ou não, aos círculos do cristianismo, acusa fortes dificuldades na compreensão e aplicação dos ensinos de Jesus. Quantos de nós? É difícil, não dá para entender. Mas se eu não me esforçar para entender, se eu não buscar a compreensão, se eu não buscar auxílio para compreender, se eu não compreendo, não vou compreender nunca. Mas isso é muito mais desculpa para justificar as nossas fugas das responsabilidades, e isso é uma questão de comodismo nosso, muitas vezes, que a gente não quer ir à luta, como acontece nas nossas escolas, quando alguns alunos passam todos os anos, outros ficam vagais e passam, repetem muitos anos escolares, e alguns nem concluem. Por quê? Porque é mais fácil sair para o mundo, vamos usar uma expressão bem popular, vagabundear, né? Sair para o mundo. Esquece das responsabilidades, é mais fácil. Nós vemos pelas mídias sociais, 90% é lixo. Mas esse 90% que é lixo, tem 15, 20 milhões de seguidores. Outro tanto de visualização. Aí você pega um Divaldo Pereira Franco, você pega um canal da casa. Quantas visualizações tem? Quantos seguidores tem? Por quê? Porque a futilidade é mais fácil. Não tem compromisso. Entrou, saiu, está tudo bem, assisti, passei meu tempo e acabou. Mas para crescer, para desenvolver, para despertar esse ser interior, é preciso esforço. Não há crescimento sem esforço. Não há crescimento sem tomada de decisão, sem irmos à luta, sem trabalharmos em nós. E aí prossegue Emmanuel. Alguns encontram obscuridade nos textos. Os textos são difíceis, é complicado. Jesus falou por parábola. Outros perseveram nas questiúnculas literárias. O que Jesus quis dizer com isso? Quis dizer com aquilo? Outro dia, uma pessoa na rede social, no Facebook, no meu Facebook, fez a seguinte colocação.
Por que o Cristo morreu na cruz se eu tenho a reencarnação para evoluir? Então, o Cristo, para me salvar, até a expressão que a pessoa usou. Então, o Cristo morreu na cruz para me salvar. Bom, se ele morreu na cruz há 2000 anos, nós estamos todos salvos. Não precisa fazer nada. Ele passou pela cruz para nos ensinar que ele, um ser perfeito, passou pela dor, pelo sofrimento e passou por todas essas atrocidades de forma injusta do nosso ponto de vista aqui, né? Mas necessário pelas determinações divinas. Ele, imagina nós, se ele carregou sua cruz com dignidade, sem precisar e sem merecer ela, nós que temos merecimento de cruzes para aprender, porque a cada um segundo suas obras, então nós estamos colhendo o que plantamos. Ele está nos ensinando que o quê? Se ele carregou a cruz com dignidade, carreguemos a nossa com dignidade e busquemos aprender e diminuí-la, tirar o peso da cruz. Como é que podemos tirar o peso da cruz? Desenvolvendo em nós o progresso interno, o progresso íntimo. E aí, para fazer isso, precisamos trabalhar algumas questõezinhas em nós. Para fazer esse progresso, nós precisamos trabalhar em nós, despertando, reconhecendo que somos filhos de Deus, reconhecendo que somos espíritos destinados à perfeição, que é o único determinismo que temos chegaremos lá. Quando? Depende da nossa ação responsável, que é a nossa conversinha agora, é uma frase de Alírio Cerqueira Filho no livro Jesus e Kardec. E ele nos convida à reflexão, à ação responsável. Então, que nós tomemos ações responsáveis, só chegaremos lá se tomarmos atitude. Se sairmos do comodismo, se voltarmos para o nosso templo interno abandonado, na fala de Alta de Souza, a mais alta de todas as capelas. Eu falei que o lar é o segundo nível de importância, né? Esqueci de falar, vamos voltar um pouquinho. Que o primeiro templo, o mais importante, é o templo interno. Porque é aqui que as coisas acontecem. O mundo melhor que queremos passa pela nossa intimidade. Porque ninguém oferece o que não tem. E para que o mundo seja melhor, é preciso que cada um de seus indivíduos ofereça algo melhor. E para isso precisa despertar e ir atrás do progresso pessoal, espiritual. E aí precisa ação responsável, usando uma proposta do Alírio de como seria esta ação responsável. Ele diz o seguinte: um processo de autoconsciência. É usar a consciência. Porque as conquistas, a felicidade está associada à consciência, à paz de consciência. A paz de consciência traz puro o coração, coloca pureza no coração. Porque não tem mais impurezas no coração. E aí diz o seguinte: e essa autoconsciência passa pelas seguintes atitudes: responsabilização, arrependimento, autoanálise, aprendizado e reparação. Não é com o objetivo de sermos julgados, punidos. A própria consciência vai nos cobrar em algum momento. E quando cobrar, nós temos que agir. E às vezes a consciência nos cobra, nos dias atuais, algumas atitudes que cometemos. Responsabilidade. Por quê? Responsabilidade pelas nossas ações, a cada um segundo suas obras. Nós adoramos terceirizar os problemas que vivemos. Não é? A gente passa por uma dificuldade, a culpa é de fulano, de Beltrano. Não é? Eu tenho pena das sogras, que são as principais culpadas dos nossos problemas. Né? Ou então os cunhados, a esposa, o esposo, os filhos. Ninguém é responsável. Nós somos responsáveis pelo que vivemos. Mesmo que seja uma situação amarga, é porque necessitamos aprender pela dor. Ainda. A dor não é necessária, mas nós escolhemos aprender pela dor. Confúcio diz que tem 3 formas de aprender: pela reflexão, é mais sábio; pela imitação. Alguém já fez uma besteira, já deu um murro na parede, eu acho melhor não dar. Pela imitação, é mais fácil. E a terceira forma de aprender é pela própria experiência. É mais amargo. Então, muitas vezes nós estamos aprendendo pela própria experiência. Então, precisamos parar de arrumar culpados. E eu nem gosto da palavra culpa. Responsáveis.
Não temos que procurar responsável, basta olhar para nós mesmos. Nós somos responsáveis por aquilo que vivemos. Está dentro da nós, tudo que vivemos está dentro da nossa necessidade de aprendizado. Então eu tenho que olhar para as experiências, assumir as responsabilidades por ela e perguntar o que Deus quer que eu aprenda. Depois é preciso, as besteiras que a gente faz, aqui não se faz mais besteira não, né? Pois é, eu moro mais para o interior, eu moro em Campo Largo, espero que não tenha ninguém de Campo Largo aqui. A gente é um pouquinho mais atrasado, né? Capital é o pessoal mais evoluído, né? Faz alguma besteira? Reconhecer a besteira que fez, assumir a responsabilidade, arrepender-se por ela. Fazer uma análise, por que eu ainda estou fazendo? Principalmente nós que somos cristãos. Por que ainda estou na contramão da proposta do Cristo? É a autoanálise. E aí tirar as lições necessárias. E aquilo que requer reparação, reparar. Esse é o caminho da ação responsável. Responsabilização, arrependimento, autoanálise, aprendizado e reparação. Quando estamos agindo desta forma, não vamos virar anjo do dia para a noite. O progresso não é abrupto, não é um episódio, é um processo. Mas quando estivermos praticando essa ação responsável, passando por esses passos todos, isso nos dá um auxílio para caminharmos e cada vez agirmos melhores, cada vez fazermos menos coisas, arrumarmos menos encrenca para a nossa cabeça, porque tudo o que fizermos volta para nós. Então, se queremos serenidade, temos que plantar serenidade, queremos paz, temos que plantar paz. Mas continuamos plantando tempestade. Vamos colher tempestade. É simples assim. Essa é a matemática simples da coisa. A cada um segundo suas obras. Até já falamos sobre esse tema aqui na casa, especificamente sobre esse tema como a base da justiça divina. A cada um segundo as suas obras. Então, que tenhamos ações responsáveis. Para isso é preciso estar desperto, reconhecer a nossa condição de seres espirituais, aproveitar os recursos que Deus manda para seus filhos, seres espirituais, e colocar cada vez mais em prática. É preciso conhecer, saber, sentir e vivenciar. Esse é o caminho. Não tem outro. E não dá para fazer isso sem nos reconhecer seres espirituais destinados à perfeição, sem nos reconhecermos um investimento de Deus. Somos um investimento do Senhor do Universo. O dia que eu tiver consciência disso, absoluta, não preciso de mais nada. Sou um investimento do Senhor do Universo, não preciso mais nada. Tenho tudo. Somos. Mas ainda não temos a convicção. Precisamos construir essa convicção através das nossas próprias ações. Que possamos cada vez mais estar despertos, nos voltar para esse templo interno e construir o nosso futuro lastreado na imortalidade. Agradeço a Deus a oportunidade de refletir com vocês, a casa pelo convite e a vocês, os internautas, pela paciência de me ouvirem. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos.